As Crónicas do Nando. Crónica 12. Meu nome, Fernando Alberto da Silva Fernandes Souto da Cunha. Alcunha, Nando. Título, Viagem às Origens. Sentado na mesa da cozinha após o jantar, olhei para a estante de um armário. Nela encontrava-se um álbum de fotografias já antigo. A lombada daquele álbum chamou-me a atenção. Fotos do passado. Levantei-me e retirei-o da estante. Passei um pano na sua capa poeirenta e comecei a folhear as suas páginas com fotos a preto e branco e um passado longínquo. Cheguei à secção onde havia fotos da aldeia onde nasci e vivi até aos meus 11 anos. Dei por mim com um sabor salgado na boca. Eram lágrimas que escorriam pelo meu rosto ao ver os meus pais, irmãos e avó materna. Os meus outros avós morreram bem cedo. Éramos uma grande família de 5 irmãos. Eu era o mais novo de todos. Ali estava eu ao colo da minha bela mãe, vestido de branco. De um lado, o meu altivo pai, do outro, a minha avó materna, vestida com um traje típico da aldeia. À nossa frente, os meus irmãos, 2 raparigas e 2 rapazes, lado a lado, formando uma escada humana. Vivíamos numa típica aldeia portuguesa, bem no coração do norte, a Aldeia da Pena. Era uma terrinha de casas de xisto, habitada por uma pequena população de gente trabalhadora e afável. Os carros puxados por bois acordavam-nos com o ruído das suas imponentes rodas de madeira. Passei aquele dia todo a refletir sobre a minha terra natal, lembrando momentos inesquecíveis com os meus irmãos e amigos, o carinho e educação que meus pais nos deram e que definiram as nossas personalidades. Tenho de visitar aquela aldeia antes que Deus se lembre de me chamar. Estava decidido. Naquele mesmo dia fui à estação de comboios e informei-me dos horários para a cidade mais próxima da minha aldeia, Peso da Régua. No Peso da Régua tinha um velho amigo que se disponibilizou para me levar à Aldeia da Pena. Transportes públicos não existem para lá e a viagem seria longa e atribulada. 2 dias depois, numa sexta-feira bem cedo, lá estava eu sentado no comboio, feliz e ansioso pela chegada. Cheguei a Peso da Régua, saí do comboio e lá estava o meu amigo à minha espera. Abraçámo-nos, comemos e bebemos qualquer coisa num café junto à estação e partimos em direção à Aldeia da Pena. A ansiedade aumentava a cada quilómetro, a cada metro. O coração palpitava mais forte. O cérebro gerava imagens armazenadas no subconsciente de momentos únicos, peculiares e inesquecíveis. Após mais uma hora de caminho, chegámos. O carro teve de ficar fora da aldeia, pois não é permitido os carros lá entrarem. Despedi-me do meu amigo e combinámos que ele me fosse pescar na segunda-feira. Tomei fôlego e comecei a percorrer a pé os caminhos em pedra da aldeia, até parar para descansar junto ao pequeno, mas belo santuário de São Macário. Olhei em meu redor e para mim cada imagem era um déjà vu, embora com algumas alterações aqui e ali. A antiga escola primária era agora um lar de idosos, onde antes ecoavam gritos de crianças. Restava o silêncio dos bancos, das árvores, canteiros de flores e o olhar vácuo dos idosos ali sentados. Recordavam momentos vividos e que escovilhavam a vida deste e daquele. Possivelmente encontraria ali algum ou alguns dos meus amigos e colegas de infância. Mas isso deixaria para depois, pois o meu desejo principal era matar saudades da casa onde vivi. A aldeia é pequena e rapidamente lá cheguei. Desci a rua devagar, percorrendo com o olhar cada casa. A antiga mercearia do Sr. Afonso, agora um pequeno café-restaurante. Algumas casas via-se que já não estavam habitadas. Seriam segundas habitações de imigrantes, pois mais de metade da população saiu da aldeia ou para outra localidade portuguesa ou muitos deles para o estrangeiro. Ainda assim sentia-se o cheiro peculiar das lareiras. Cheguei então em frente à casa onde nasci e vivi os meus primeiros 11 anos de vida.
A fachada mantinha-se praticamente igual. As pedras de xisto, as janelas e porta em madeira antiga. Havia luz no seu interior e a chaminé fumegava. Não consegui evitar. As lágrimas voltaram a escorrer mais uma vez pelo meu rosto ao recordar momentos ali vividos. Bati à porta. A porta abriu-se rangendo e uma senhora de idade, vestida de preto e com um lenço na cabeça, surgiu e sorrindo disse: "Bom dia, em que posso ajudar?" Cumprimentei a simpática senhora e, após dizer o meu nome, contei-lhe a minha história, explicando que aquela casa tinha sido o meu berço. Mal tinha acabado de falar e a senhora abraçou-me e com um tom alegre exclamou: "Nando, lembras-te da Teresinha, filha da Rosa da Peixaria? Sou eu." Respondi olhando fixamente nos seus olhos. "Como não havia de lembrar? Fizeste escola comigo, brincámos tanta vez juntos." Ela, agarrando o meu braço, puxou-me para dentro de casa. "Fica à vontade, Nando. Faz-te conta que estás em tua casa. Afinal, ela será sempre tua," disse, sorrindo. Pousei a mala no chão de pedra, ainda ao mesmo onde tanta vez corri e brinquei. Fiquei ali especado a observar a velha lareira que naquele dia queimava a sua lenha. Como que num flash recebi imagens da minha família à sua volta aquecendo e onde o meu pai por vezes assava umas linguiças para comermos. Despertei ouvindo a voz da Teresinha, que se prontificou a mostrar-me cada uma das divisões. A cozinha estava mais modernizada, mas ainda guardava alguns elementos do meu tempo. A velha mesa de madeira grossa e antiga mantinha-se a mesma, agora rodeada de novos bancos. O fogão a lenha, onde minha mãe fazia o pão, e grande parte das refeições, por lá permanecia, mas já não era usado. Era agora uma relíquia. Os 2 quartos, o dos meus pais, agora quarto da Teresinha, mantinha apenas o soalho de madeira original. O quarto dos rapazes, outras vezes das raparigas, pois durante um ano uns dormiam no quarto, outros na sala, num divã e no chão. Na altura era tudo bem simples, pois o dinheiro escasseava e alimentar tanta boca não era pera doce. Por fim, a Teresinha mostrou-me o pequeno quintal. Quintal esse onde minha mãe tinha as suas galinhas, uma pequena horta e onde nós tanto brincámos. Era agora um pequeno jardim com um velho banco que a Teresinha usava para passar o seu tempo e fazer os seus bordados ou para ler. A minha mãe criava umas galinhas e vendia os ovos. Para ganhar mais algum dinheiro, fazia uns doces para vender pela aldeia. O meu pai trabalhava arduamente, desde o nascer ao pôr do sol, na quinta de um fidalgo agricultor. Tudo mudou no dia em que um enorme incêndio consumiu grande parte da propriedade, pondo em risco a própria aldeia. Com o meu pai sem trabalho, toda a nossa vida começou a desmoronar. Valeu a bondade do patrão, o Dr. Luís Lopes. Ele propôs-lhe que fôssemos viver para a quinta dele no Alentejo, em Mourão. Assim foi, meus pais venderam a casa da aldeia e partimos para uma nova realidade. Eram tempos difíceis, mas ao mesmo tempo de união. Pelo que a minha amiga de infância me disse, tinha sido professora primária naquela aldeia, até ao fecho definitivo da escola. Os seus pais teriam comprado a nossa casa e após a sua morte, esta teria ficado para ela, pois sempre adorou aquela aldeia. Nunca casou e por ali ficou. Rapidamente, a manhã passou e perguntei à minha amiga onde ficava a pensão Lareira, onde tinha reservado aquele fim de semana. A Teresinha não hesitou e com uma voz firme disse: "Nem penses que vais dormir na pensão, vais comer e dormir aqui na tua casa." Eu não queria ser incómodo, mas ao mesmo tempo sentia um enorme desejo de ficar ali a respirar memórias. "Se não for inconveniente para ti, desmarco então a estadia na pensão e fico aqui o fim de semana?" perguntei. "Claro que sim, Nando. Terei todo o prazer em te ter por cá. Podes dormir no teu quarto e usar a casa à tua vontade." Então, em jeito de acordo entre parceiros, disse: "Combinado, mas fica aqui estabelecido que serei eu a tratar das refeições para ambos." A Teresinha sorriu. Notei que corou um pouco e, num gesto de ok, aceitou a proposta. Aqueles dias ali passados foram mágicos. Aproveitei cada minuto ao máximo.
A curiosidade levou-me de novo ao lar de idosos e pude confirmar que alguns daqueles homens e mulheres, já há muito poucos, tinham sido realmente meus amigos e colegas de escola. Foi uma festa quando me viram e souberam quem eu era. Recordámos muitos e bons momentos. A Terezinha conhecia o pároco e este abriu a porta do santuário para que eu pudesse matar saudades do seu interior e recordar as tantas vezes que lá havia assistido à missa com meus pais e irmãos. As refeições eram passadas em casa com a Terezinha. Eu fazia o almoço ou o jantar e ficávamos longas horas à conversa. Chegou o dia de fazer a mala e regressar. O meu amigo estaria brevemente à entrada da aldeia à minha espera. A Terezinha acompanhou-me até lá e, na despedida, não resistimos e chorámos abraçados, como se ambos pressentíssemos que aquela seria a última vez que nos víamos. Durante aqueles 2 curtos dias, gerou-se uma química e uma aproximação que ressoa paixão. Mas a Terezinha, como se lesse os meus pensamentos, disse-me que não pretendia nenhuma relação séria com ninguém. Era uma decisão dela e eu respeitei. Conclusão: às vezes não voltamos às nossas origens para ficar. Voltamos apenas para confirmar que elas ainda vivem dentro de nós. E que, enquanto houver memória, haverá sempre um lugar a chamar-nos de casa.